Olá, como vai? No vídeo anterior aqui no canal, eu te apresentei a plataforma GEDmatch, mostrei como criar a sua conta gratuita e até ensinei um truque bacana para criar mais de uma conta usando o mesmo e-mail. Se você não assistiu, corre lá que você vai precisar saber disso para poder acompanhar bem o vídeo de hoje, que é sobre como fazer o upload do seu arquivo de dados brutos do DNA. Quem assistiu ao vídeo anterior já sabe que o GEDmatch é o principal portal de busca de parentes interplataforma do mundo. Ele aceita arquivos originais de todas as outras empresas que fazem testes de ancestralidade, de modo que pessoas que testaram na 23andMe, na Ancestry, na Genera ou em qualquer outra empresa podem dar match entre si, desde que, é claro, coloquem voluntariamente seus arquivos no GEDmatch. Mas o GEDmatch é muito mais do que esse maravilhoso ponto de encontro. Ele pode não ter um layout muito moderno, é verdade, mas tem ferramentas poderosas, consideradas as melhores e mais precisas do ramo até hoje. Isso vale tanto para a precisão do cálculo de DNA compartilhado na ferramenta One-to-Many, que traz a lista dos parentes encontrados, como mais ainda na ferramenta One-to-One, que compara os DNAs de duas pessoas e traz o número mais correto de centimorgans compartilhados, mostrando os segmentos em cada cromossomo. Isso vale para a ferramenta de comparação de matches no cromossomo X também, é claro. E vale para todas as outras ferramentas disponíveis ali. Tem ferramenta para checar a probabilidade de os pais de uma pessoa terem parentesco entre si, para fasear o DNA, isto é, separar os cromossomos recebidos do pai dos recebidos da mãe, para filtrar melhor as comparações de parentesco, reconstruir kits de pessoas que não possam testar. Enfim, tem muita coisa bacana. E nós vamos ver as principais em próximos vídeos aqui do canal. Mas o primeiro passo para usar essas ferramentas é fazer o upload do kit de DNA na plataforma. É por isso que hoje eu vou te mostrar como fazer isso e checar se tudo funcionou corretamente. Vamos lá? Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são divididos em capítulos. Eu procuro fazer os vídeos com explicações detalhadas, para que os usuários mais iniciantes possam acompanhar. Mas se você não é iniciante e chegou até aqui buscando um passo específico, você pode pular para o capítulo que preferir, é claro. E pode também voltar ao capítulo que quiser assistir novamente. Entendido? Ok, então sigamos. A primeira coisa que você precisa fazer para colocar seu arquivo de DNA no GEDmatch é estar com o arquivo em mãos, ou melhor, no computador. Se você ainda não sabe como baixar o seu arquivo, assista a esse outro vídeo aqui do canal. Tem um vídeo mostrando como descompactar o seu arquivo também, caso você queira. Mas no GEDmatch isso não é necessário. Ele aceita o arquivo original compactado também. E é isso mesmo, o GEDmatch aceita seu arquivo original, então você não precisa fazer nenhuma conversão antes de colocar o arquivo ali, ok? Não precisa e nem deveria, pois conversões geram perda de dados, então seu arquivo original será melhor mesmo. A menos que você tenha testado em mais de uma empresa diferente. Nesse caso, o ideal é criar um superkit antes de fazer o upload. O GEDmatch aceita superkits também, que são arquivos mais completos, que rendem resultados mais precisos em todas as ferramentas. Para aprender a criar o seu superkit, assista a esse outro vídeo aqui do canal. Um lembrete importante. Se o seu arquivo for do método 1 da Genera, aquele que foi descontinuado e era menorzinho, contendo só 10% das informações de um arquivo original, você até conseguiria fazer o upload dele no GEDmatch. Mas ele é tão limitado que os resultados teriam pouquíssima confiabilidade. Então, eu recomendo você nem fazer o upload desse tipo de arquivo. Se você testou na Genera por esse método 1, minha recomendação é testar novamente para obter um arquivo normal, que é conhecido por método 2, ou testar noutra empresa, se preferir. Com seu melhor arquivo em mãos e com a sua conta gratuita devidamente criada, como eu demonstrei no vídeo que citei no início deste aqui, você pode então prosseguir para o processo de upload. Vem que eu vou te mostrar passo a passo. Estou aqui no site do GEDmatch e já fiz o meu login na plataforma. Repare que o site está todo em inglês, que é o idioma original da plataforma. Se você estiver usando alguma ferramenta de tradução automática, como o Google Translator, por exemplo, desabilite e recarregue a página antes de prosseguir. Se você tentar fazer o upload com o tradutor ligado,
isso vai interferir no processo e gerar erros. Estando tudo no jeito, o primeiro passo então é rolar um pouquinho a página até aparecer a opção de Upload. Se este for o primeiro arquivo que você vai subir nessa conta, um link vai aparecer bem aqui no meio. Veja, You have not uploaded any DNA kits. Click here to upload your DNA data. Ou seja, você não fez upload de nenhum kit, clique aqui para subir os seus dados de DNA. Isto é, o seu arquivo. Mas existem outros 2 locais para você clicar, que são os únicos que vão aparecer para quem já tiver feito algum upload na conta antes. Um é esse aqui ao lado, veja, Upload Your DNA, citando 23andMe, FTDNA, AncestryDNA e a maior parte dos demais. Existem arquivos de algumas empresas com formatação peculiar que o GEDmatch vai recusar, mas isso é bem raro de acontecer. Então, basicamente, qualquer arquivo de teste de ancestralidade tende a ser aceito aqui sem nenhum problema. O outro local que você pode clicar para fazer o upload é lá em cima, no menu do site. Veja ali, tem uma opção Upload também. Independentemente de qual você escolher, você vai chegar à mesma página, que é esta que você está vendo agora na tela. Se aparecer uma mensagem perguntando se você precisa de ajuda para baixar o seu arquivo, você pode dispensar, já que isso você já fez antes, certo? Aqui em cima, ele tem um resumo dos formatos aceitos, citando as principais companhias e dizendo que valem arquivos TXT ou CSV, mesmo se compactados em zip ou GZ. Superkits são aceitos com até 8 milhões de SNPs, o que é tanto que dificilmente você atingiria esse número. E diz aqui também que arquivos previamente faseados não são aceitos. Então, para usar arquivo faseado no GEDmatch, você precisa subir seus arquivos originais, assinar o Tier 1, nem que seja só por um mês, e usar a ferramenta do próprio GEDmatch para fasear os arquivos. Isso é bem bacana e nós vamos ver no próximo vídeo. O próximo passo para o upload é clicar no botão aqui. Como o idioma padrão do meu navegador de internet é o português, essa parte aqui está em português. Veja, o botão diz Escolher arquivo. Isso aqui não é tradução automática, tá? É só a configuração do navegador mesmo. Note que os outros textos da página continuam todos em inglês. Então, eu clico no botão e na janela pop-up que se abre, escolho o arquivo que eu quero subir agora. Preste bastante atenção para escolher o arquivo correto, ok? Eu já vi algumas pessoas escolherem arquivo convertido ou criar superkit, mas acabar escolhendo o arquivo anterior, ou até mesmo escolherem arquivo da pessoa errada. Então, recomendo você antes renomear seus arquivos para não haver confusão na hora do upload. Enfim, escolhido o arquivo, clique no botão Abrir e pronto, ele estará preparado para o upload. Você pode confirmar isso lendo o nome dele aqui ao lado do botão. Veja, o nome do meu arquivo é grande e não aparece inteiro, mas aqui está. Em seguida, vamos preencher o máximo de informações aqui abaixo, para que os nossos matches de DNA tenham condições de saber quem é a pessoa com quem eles têm DNA em comum. Nessa primeira caixa, vamos colocar o nome completo da pessoa cujo DNA estamos subindo. Se a pessoa tiver mudado de sobrenome, coloque o original de solteira aqui. Afinal, o que interessa para quem compartilha DNA com outra pessoa são os ancestrais dela e não o marido. Aqui ao lado, marque o sexo biológico da pessoa, se masculino ou feminino. Isso porque homens só têm um cromossomo X, enquanto mulheres têm 2. Em seguida, clique nessa caixinha de seleção para escolher a empresa responsável pelo arquivo que você está upando no momento. Veja bem, aqui não se trata do formato do arquivo, mas sim da empresa que o gerou mesmo. Tem gente que converte um arquivo Genera, por exemplo, para o formato 23andMe e escolhe 23andMe aqui. Isso está duplamente errado. Primeiro, porque a empresa que testou não foi a 23andMe, mas sim a Genera. E segundo, porque no GEDmatch você não deveria colocar arquivo convertido, mas sim original mesmo. Entendido? Seguindo então, tem várias empresas aqui na lista, dentre elas 23andMe, Ancestry, FTDNA, LivingDNA e MyHeritage. Faltam algumas, como a Genera, a Meu DNA, a TellMeGen e outras. Então, se a sua não estiver na lista, ou se você tiver mesclado o arquivo de mais de uma empresa e criado um superkit, role até o fim e clique na última opção aqui abaixo, que é Other, Enter Name Below. Isto é, outra, digite o nome abaixo. E siga a orientação, digitando o nome da empresa aqui logo abaixo. Se for outra empresa mesmo, basta digitar o nome dela aqui. Genera, Meu DNA, TellMeGen e tal. Se for um superkit, recomendo digitar superkit seguido dos nomes das empresas dos arquivos originais usados para fazer o superkit.
Se forem muitas, use siglas de 2 ou 3 letras para informar as pessoas de onde vieram aqueles dados. No meu caso aqui, é um superkit gerado a partir de muitas empresas. Então vou digitar assim, superkit 23 AN MH FT GN NB, representando 23andMe, Ancestry, MyHeritage, FTDNA, Genera e Nebula. Quem por algum motivo quiser manter o nome verdadeiro da pessoa em sigilo, pode preencher esse campo aqui ao lado que diz alias, ou seja, apelido. Ele é opcional e eu recomendo não usar. Afinal, não faz muito sentido você esconder o nome quando o objetivo é justamente descobrir parentesco, né? Em seguida, meio escondido aqui, tem uma opção para inserir os haplogrupos patrilinear e matrilinear da pessoa cujo DNA estamos subindo. Basta clicar aqui para abrir os campos para a digitação das informações. Nessa primeira caixa, digite ou cole o seu haplogrupo mitocondrial, que é o matrilinear. Se você ainda não sabe, pode deixar em branco por enquanto e editar depois, mas o ideal é já preencher aqui. Lembrando que nem sempre o haplogrupo informado pela empresa onde você testou é o mais preciso. E tem empresa que nem informa, mas fornece arquivo com informações suficientes para obter o haplogrupo. Aqui no canal tem vídeos ensinando a obter seus haplogrupos mais precisos também. Bom, o haplogrupo mitocondrial dessa pessoa aqui, que sou eu, é o L2A1F11, que é um haplo de origem africana. Já coloquei aqui. Ao lado, colocamos o haplogrupo patrilinear, que é o do cromossomo Y. Lembrando que mulheres também podem inserir o haplogrupo Y, caso já tenham obtido por meio do teste do pai, de um irmão ou de outro parente da mesma linhagem patrilinear do pai biológico. O meu é o RY245182. Só que eu e meu filho somos as duas únicas pessoas no mundo com esse haplogrupo. E o meu objetivo aqui é ajudar a direcionar as buscas de parentesco. Então, eu deveria colocar mais informações pertinentes, como por exemplo, assim, R1b, RDF27, RY245204, que é um resumo das clades mais conhecidas nesse caminho até chegar ao haplogrupo do meu pai. Aqui nesse campo não pode haver espaço e não é todo caractere que é aceito. Eu usei apenas letras, números e hífens no meu. Coloquei hífens duplos entre as clades que citei, para não confundir com os hífens que já fazem parte dos nomes de cada clade. Nesses campos aqui abaixo, a pessoa tem a opção de inserir os IDs dela na plataforma MitalY-DNA, que é um portal de haplogrupos, mas pouca gente usa hoje em dia, então isso não deve fazer tanta diferença para você. Na sequência, você precisa marcar uma dessas 5 primeiras caixas de seleção para identificar se você tem autorização de colocar esse arquivo de DNA na plataforma. Se o DNA é o seu próprio, como é o meu caso aqui, marque a primeira caixa de seleção que diz Your DNA. Se for de um filho menor de idade ou outra pessoa de quem você tem a guarda, marque a segunda caixa que diz DNA of a person of whom you are legal guardian. A terceira opção vale para quando o DNA é de uma pessoa que te autorizou a colocar na sua conta do GEDmatch. A quarta é quando se trata do DNA de uma pessoa falecida. De preferência que seja da sua família ou que você tenha autorização da família. E a última opção se aplica aos poucos casos em que o DNA foi obtido a partir de um objeto, desde que você tenha alto grau de certeza de que seja de uma pessoa falecida. Se o seu caso não se encaixar em nenhuma dessas alternativas, o upload não é permitido. Na sequência, você precisa marcar a opção de privacidade para esse kit de DNA que está upando no momento. Tudo isso que estamos fazendo só vale especificamente para este arquivo, ok? Não são opções gerais. Nessa parte, a primeira opção, Opt-in, colorida em verde, é a recomendada e a mais escolhida. Ela permite que o seu kit apareça para todas as pessoas, para todo tipo de comparação, incluindo aqui as comparações eventualmente feitas por autoridades em busca de possíveis criminosos. O seu DNA pode ajudar as autoridades a encontrar um criminoso. Então, eu também recomendo marcar essa opção. Mas há pessoas que, por algum motivo, preferem não colaborar para a solução de crimes com DNA. Então, se esse for o seu caso, basta clicar na opção ao lado que diz Opt Out. Ela é igual à anterior, exceto para esse ponto da solução de crimes. Se você quer ter acesso a todo tipo de comparação, mas não quer que o seu kit apareça para ninguém na plataforma, a não ser que a pessoa saiba o seu código do kit, então marque a opção Personal Research.
Essa opção é recomendada para os poucos casos em que o usuário colocou um kit modificado, por exemplo, para ajudar a direcionar pesquisas pessoais, mas que não faz sentido aparecer para outras pessoas. Como um kit reconstruído, por exemplo, que poderia gerar resultados incorretos e confundir as pessoas. Para os kits normais, o recomendado é escolher uma das duas opções anteriores mesmo. Assim, ele ajuda as outras pessoas na comunidade também. A última opção é para quando a pessoa quiser colocar um kit no GEDmatch, mas mantê-lo totalmente privado. Nenhuma comparação poderá ser feita com aquele kit, a menos que essa opção seja alterada depois. A propósito, sim, você pode alterar essa opção quando quiser. Nenhuma das opções oferece qualquer risco do seu DNA ser utilizado para fins ilegais ou prejudiciais a você, exceto, é claro, pelo próprio fato de ele poder ser comparado com outros. Então, não há motivo de preocupação. Por último, é necessário marcar essa opção que diz "Não sou um robô", por motivos óbvios, e por fim, clicar no botão Upload e aguardar até que o processo seja concluído. Dependendo do tamanho do seu arquivo e da velocidade da sua internet, isso pode levar uns minutinhos, mas normalmente é rápido. Não feche a página antes que o processo seja concluído, ou o upload não vai funcionar. Se tudo for concluído com sucesso, vai aparecer essa página que você está vendo na tela com a mensagem Upload Complete, isso é, upload completo, já trazendo o código desse kit, que é a sequência de letras e números pela qual esse arquivo é identificado na plataforma. Cada arquivo tem um código único, que aparece ao lado do nome da pessoa nas listas de correspondências de DNA, e você pode compartilhar o seu código com as pessoas que quiserem investigar se tem parentesco com você. Quando o upload no GEDmatch é concluído, o kit já vai estar pronto para utilização em algumas ferramentas, incluindo a One-to-One, que compara dois kits um com o outro. Mas para algumas outras ferramentas, como a One-to-Many, que compara um kit com vários outros, ela ainda vai levar até 2 dias para ficar disponível. Mas normalmente isso acontece em 1 dia ou menos. Pode ser que apareça para você uma janelinha pop-up recomendando usar a ferramenta de diagnóstico do kit, para ter certeza de que tudo deu certo com o upload. Se você fez conforme eu demonstrei e o seu arquivo não tinha problemas, dificilmente algo sai errado aqui, mas é sempre bom conferir para ter certeza. Nós vamos usar a ferramenta de diagnóstico neste kit para eu te mostrar como funciona. Mas antes eu quero te mostrar melhor essa página de conclusão do upload. A primeira coisa que vamos fazer agora é copiar esse código do kit que nós vamos precisar logo mais. Selecionei o código inteiro e cliquei Ctrl C no teclado, que é o atalho para copiar. Outra maneira de copiar é selecionar, clicar com o botão direito do mouse e depois escolher a opção de copiar. Mas não se preocupe se não funcionar agora para você, porque esse código não vai sumir. Ele vai estar ao lado de cada um dos kits que você tiver upado na plataforma, na página principal. Daqui a pouco eu vou te mostrar melhor onde é isso. E aqui abaixo tem algumas explicações sobre os próximos passos, que eu meio que já comentei agora há pouco, e uma dica para a função de árvore genealógica do GEDmatch, que não é lá muito boa, mas pelo menos permite linkar cada kit a uma pessoa na árvore e com isso fornecer mais informações para as pessoas que tiverem match com seus kits. Num vídeo futuro, nós vamos mostrar isso melhor. Mais abaixo eu tenho 2 botões. O primeiro é se eu quiser já fazer o upload de mais um kit. E o segundo é para retornar à página principal, o que eu também poderia fazer clicando no logotipo do GEDmatch lá no topo. Vamos voltar à página inicial então, para ver se o nosso kit está lá na lista. Olha ele aqui. Tem o código do kit na primeira coluna. Na segunda tem um ícone do status. Esse aqui da engrenagem, com as setinhas, indica que ele ainda está sendo processado. Se você clicar em cima desse texto que diz Status Legend, você pode ver a legenda dos ícones. Veja, quando o processamento do seu kit for concluído, o ícone vai mudar para esse Vzinho verde, a menos que haja algum problema. Se aparecer um triângulo vermelho como este, houve algum problema com o upload ou com o processamento, e você vai precisar deletar o kit e fazer o processamento novamente. Se continuar falhando, você precisa conferir se fez tudo corretamente ou se o seu arquivo não está com problemas. Se o símbolo for um número 2, é sinal de que o kit está duplicado, ou seja, você fez o upload do mesmo arquivo 2 vezes. Então, é recomendado deletar um deles. Se o símbolo for uma interrogação, o status é desconhecido, o que provavelmente indica um problema também. Os outros 4 símbolos se referem à opção de privacidade do kit, se totalmente disponível, se indisponível para autoridades policiais,
se de pesquisa ou se totalmente privados. E o último símbolo é o de edição, que é esse que aparece aqui no final. Vou clicar para te mostrar como é. Veja, o status geral do kit aparece com a palavra Good em verde, o que é um sinal de que tudo deu certo com o nosso upload e o kit está ok, mesmo que ele ainda nem tenha finalizado o processamento completo do site. Em seguida vem o nome. Ele pode ser alterado, mas o recomendado é já fazer o upload com o nome correto desde o início, para que ele não fique marcado com um asterisco. Abaixo, você pode incluir, alterar ou remover um apelido que eventualmente tenha colocado. O ideal é manter esta em branco mesmo, para que o nome completo da pessoa apareça para todo mundo. Abaixo você pode colocar o sexo biológico da pessoa. E existe uma opção de marcar desconhecido aqui também, para casos de pesquisa com DNA extraído de artefatos. Você também pode editar os haplogrupos. Confira se os seus estão realmente inseridos ali, e se não estiverem, acrescente. Pode ser que eles não tenham aparecido por conta de algum caractere inválido, por exemplo. Também é possível acrescentar a ID do mitoY-DNA a qualquer momento, caso você queira. Aqui abaixo aparece o e-mail da conta. Você não pode trocar o e-mail, mas pode transferir o kit para outra conta se quiser. Isso é feito noutra aba, que te mostro já já. Logo abaixo vem a empresa do kit. Confira se a sua está correta, senão você pode corrigir aqui. Mais abaixo vem informações de linhas do arquivo, datas de criação e tokenização e, por fim, a opção de privacidade, que pode ser alterada aqui também, caso você queira. Por fim, dá para ver se o kit está linkado à sua árvore no GEDmatch e se possui um ID da Wikitree, que é uma árvore universal livre parecida com a do Family Search. Retornando para a parte de cima dessa página, podemos ver outras duas abas de opções. São três e nós estamos na primeira, que é Kit View Change, ou seja, ver, mudar informações do kit. A segunda se chama Kit Removal e serve para remover o kit, ou seja, deletar o arquivo do GEDmatch. Caso o seu kit tenha dado problema, você pode querer fazer isso aqui. Nesse caso, bastaria clicar no botão Delete. Quem fizer isso vai receber um código por e-mail para digitar aqui e confirmar a exclusão. Não é o nosso caso aqui. A terceira e última aba é a de transferência do kit, chamada Kit Transfer. Serve para transferir o seu kit para outra conta do GEDmatch. Caso você queira fazer isso, digite o e-mail da conta para onde o kit deve ser transferido e confira, para não digitar nada errado aqui, obviamente, e em seguida clique no botão logo abaixo que diz Transfer Kit. Você vai receber um e-mail no endereço da conta ativa, esta mesma que você está usando e não a conta do e-mail que acabou de digitar. Nesse e-mail vai ter um código numérico que você precisaria digitar aqui para que a transferência fosse concluída, da mesma forma que acontece para deletar o kit. Esse processo de transferência só vai ser concluído se a conta de destino for Tier 1 ou uma conta gratuita que ainda não tenha 5 kits. Mas aqui nós não vamos transferir nada. Agora eu vou clicar no logotipo do GEDmatch aqui no topo para retornar à página inicial, porque eu vou te mostrar como usar a ferramenta de diagnóstico do kit para confirmar se está tudo ok com o nosso upload. Na página inicial, desça um pouquinho até ver Kit Diagnostic Utility, aqui ao lado, na lista de ferramentas gratuitas. Veja aqui, Free Kits, Kit Diagnostic Utility. Cliquei. Aqui está a página. Para seguir, vou selecionar o meu kit na lista ou colar o código dele aqui. Eu só tenho um kit nessa conta, então aqui está ele. Selecionei e agora o código aparece aqui ao lado. Clico então no botão Analyze para fazer a análise e aguardo. Esse processo costuma ser bastante rápido. Aqui está o resultado. Aqui no topo diz quando o upload foi feito, qual foi a fonte informada para o arquivo, se ele está disponível para acesso público e o status, que é o mesmo que a gente tinha visto na edição do arquivo anteriormente. O meu aqui diz Good, que é bom. O seu deveria estar assim também. E em seguida aparece a data de tokenização, que é quando o upload foi concluído e o arquivo ganhou o código único dele. Aparecem os tamanhos da versão normal e da versão Slim, que são maneiras diferentes do GEDmatch ler o arquivo para diversas ferramentas. Você não precisa se preocupar com isso. Se você estiver vendo esse diagnóstico logo após o upload do arquivo, como nós estamos fazendo aqui, vai aparecer esta frase em vermelho, dizendo que o processamento completo para a ferramenta One-to-Many ainda não foi concluído, o que é esperado mesmo, já que isso leva até 1 ou 2 dias. Quem estiver diagnosticando um arquivo que já tenha completado o processamento não vai ver essa frase vermelha, mas sim a informação de quando o processamento foi concluído.
Logo abaixo aparece a lista dos cromossomos com os respectivos números de SNPs nas versões normal e slim do arquivo. O esperado é que apareçam cromossomos nomeados de 1 a 25 ou 26. Se você está se perguntando que cromossomos são esses, assista a esse vídeo aqui sobre os arquivos de dados brutos. Logo após essa tabelinha, temos a informação de quantos SNPs o arquivo original tinha, quantos foram úteis para o GEDmatch em cada versão do arquivo e outras coisas menos relevantes para você. Essa outra mensagem em vermelho diz que nenhum kit deu match com este ainda. Nesse caso, é apenas porque o processamento ainda não foi concluído. Quem estiver diagnosticando um kit mais antigo vai ver aqui o total de matches que aparecem para esse kit na comunidade até o momento. Se não houver nenhuma mensagem de erro e tudo estiver para você mais ou menos como aparece aqui para mim, com exceção dos números de SNPs, que variam conforme cada arquivo, é um ótimo sinal de que tudo correu bem até o momento. Então, basta aguardar a conclusão do processamento para poder usar a ferramenta One-to-Many. Prontinho! Te mostrei como fazer corretamente o upload do seu arquivo de dados brutos de DNA na plataforma GEDmatch, como editar as configurações do arquivo e como fazer o diagnóstico para confirmar se tudo deu certo com o upload. Também te mostrei como interpretar os símbolos do GEDmatch, como deletar e como transferir kits. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. A próxima ferramenta que eu recomendo você usar para cada kit colocado no GEDmatch se chama Are Your Parents Related? E serve para avaliar se os pais da pessoa seriam parentes. Você já percebeu a importância de saber isso? Ainda não? Pois no próximo vídeo do canal eu vou te contar. E vou te mostrar como usar corretamente essa ferramenta também, é claro. Nos vemos lá. Obrigado pela companhia nesse vídeo e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e assistir aos outros vídeos do canal, é claro. Um abraço!